Como fundamentar a ordem sem Deus? Mas esse negócio que você estava falando das leis terem um embasamento divino, no sentido que sem Deus as leis talvez não façam sentido, porque, pelo menos no argumento deles, né? Uhum. Qual que seria o argumento de lei sem um fundamento divino, assim? Cara, vou ser sincero, tá? Eu me imbrico nessa história há um tempo, tento estudar por gosto e tal. Não tem. Você acha que sem a ideia de Deus é difícil ter uma ideia de lei? Sim. Mas existiam sociedades que não tinham Deus? Não, toda a sociedade se regula, Sim, sim. tá? Tem uma coisa que é a razão prática, que é como que tu vai agir. Tem uma coisa que é a razão teórica, que é como tu vai fundamentar essa ação. Uhum. Na fundamentação da ação sem Deus vai ficar muito difícil. Na razão prática pode ser que tu te vire. Entendeu o que eu quero dizer? Pode crer. Cara, sei lá, eu não quero matar a pessoa ali, não vou matar, entendeu? Ah, não acredito em Deus, vou sair matando, roubando. Não, Sim. não é assim, tá? Mas na razão teórica, na hora de fundamentar por que nós não podemos roubar, etc e tal, a gente vai... É possível do ponto de vista ético, mas todas as argumentações éticas que eu conheci até então, pode ser que existem alguns pontos que eu não percebi, eu não conheci, elas carecem de um lastro metafísico para conseguir sustentar aquela ética. Por exemplo, Nietzsche é um dos caras que tenta fazer isso. Nietzsche odeia o cristianismo, Nietzsche é um filósofo famoso, entrou na moda, etc e tal, embasou 1000 coisas, desde uma direita radical até uma esquerda radical, tá? Nietzsche tenta fazer isso. O que ele fala? Ele faz alguns discursos anticristãos e antirreligiosos, e ele fala que essas crenças no céu, na vida após a morte, etc e tal, é coisa dos fracos. São muletas metafísicas. Pensa como é visual essa expressão. É uma crença que você usa de muleta para conseguir caminhar. Sim. E o homem que jogasse aquilo fora e fizesse suas próprias regras seria o super-homem. Porque ele cria as próprias regras. E aí vem uma frase do Nietzsche que é bastante elegante até, e ele era um estilista na hora de escrever, que é quem para Alexandre o Grande. A frase é complexa. Sim, como que você vai parar o cara que tem um poder incrível? Ah, mas eu imenso? tenho a minha Constituição aqui. Ele chega com o seu exército e mija na sua Constituição. Mas eu tenho o meu Deus aqui. Cagou, e o exército tá aí ainda. Escraviza tuas mulheres, entendeu? Sim. Então, quem para Alexandre o Grande no mundo terreno? Ninguém. Então ele fala, e aí o Nietzsche complementa, né? Porque esses dois pontos são importantes para o argumento dele, senão vai ficar capado. Vai parecer que ele é mais burro do que ele é, embora eu ache que ele esteja errado. O segundo ponto que ele complementa e a ideia de justiça, Sócrates e toda essa galera que filosofou sobre justiça são imensos fracassados. Por quê? Porque a quem interessa que o mais fraco seja defendido? Ao mais forte ou ao mais fraco? Ao mais fraco? Para quem interessa que 2 vale a 1 em vez de valer 2? Para quem tem 1. A quem interessa toda a ideia de justiça para favorecer os mais fracos. Então, diz Nietzsche, o que é irônico, porque ele era um filósofo fraco, morreu louco de sífilis e sozinho. Ou seja, como eu disse, a razão prática e a teórica às vezes não conversam também. Sim. Então, diz Nietzsche, toda essa invenção, todo esse blá 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 que começa com Sócrates é o discurso dos fracos para segurar os fortes. Porque no final do jogo, o forte não precisa seguir esse discurso. É verdade. E é o fraco que teme ele. Isso é as últimas consequências nietzschianas desse pensamento. Isso foi colocado em filosofia em Nietzsche, mas já está em literatura em Dostoiévski. Então, se você pegar Crime e Castigo, não tem spoiler de um livro desses, eu acho, né? Crime e Castigo é a história de um cara que mata uma velha, porque ele era virtuoso, a velha era sacana. Então, qual é o problema de matar a velha? Só que ele descobre que o único jeito de ser perdoado, na verdade, é a sentença. Esse negócio de ateu, as últimas consequências dá problema. Os Irmãos Karamazov, outro romance mais complexo, mesma coisa. Então, já foi sondado muito na literatura, depois foi parar na filosofia, e toda a filosofia moderna, na verdade, é uma tentativa. Kant se esforçou horrores para isso, muita gente se esforçou muito para matar Deus e mesmo assim construir um arcabouço ético. E o que a gente tem hoje, na minha opinião, é pessoas que na vida prática seguem um código moral metafísico e não percebem a sua herança. Essa é a minha opinião. O ateu vai lá e fala assim, olha, eu não mataria você. Porque imagina, isso é totalmente errado, eu não preciso acreditar em Deus para achar isso errado. Só que, na minha opinião, ele está recebendo uma herança cristã de valores culturais,
através da criação dos pais, da civilização, da cultura, dos símbolos que ele recebe, da educação, etc. De onde surgiram os valores que agora ele detém, né? E ele não está enxergando a textura disso aí. Pode crer. Então, poderia ser outra, não precisaria ser só o cristianismo, poderia ser outra, né? Poderia ser outra religião, poderia ser o judaísmo, poderia ser o hinduísmo, poderia ser outras religiões. Mas o ponto não estou igualando elas, são coisas totalmente diferentes, mas o ponto é que ele recebeu um lastro civilizacional cultural que ele não reconhece mais porque está muito distante. Sim, sim. Mas, pô, a ideia de não matar e não roubar não pode vir de uma maneira prática também? No sentido de, porra... negociação... eu tenho uma filha, vai. Minha filha, eu posso ser forte, mas minha filha não é tão forte, vai. Pelo menos no mundo mundo medieval, onde força física era tudo. Eu quero ter um mundo onde eu possa estar tranquilo com a minha filha perambulando sem que eu perca ela. Então, eu, mesmo sendo forte, eu protejo o meu prole, criando leis que vão protegê-la. E nesse sentido, eu não preciso de Deus, eu só preciso da questão prática mesmo da coisa. Né? Sim, tudo isso está correto nessa camada argumentativa, mas como eu disse, a minha preocupação não é com essa camada. A minha preocupação é com o extrato dela, o que vem por trás disso. Né? Então, por exemplo, eu acho que tudo isso que você falou está correto. Mas pode ser um instinto, o extrato disso. Essa né? é a teoria, por exemplo, do Thomas Hobbes, do Leviatã. Por que a gente topa dividir nossa liberdade com o Estado? Cara, porque eu quero dormir de porta aberta. Não tá funcionando. Não tá... O Hobbes falhou, né? Mas eu topo dividir minha liberdade com o Estado, eu topo não ter plena liberdade, porque, no fundo, eu quero que alguém me proteja através do monopólio da força para não vir aqui cravar uma lança no meu pescoço enquanto eu durmo. Porque uma hora eu vou precisar dormir. Sim. Então, essa é um pouco através desse caminho que Hobbes e outros tantos sucessores vão construir. Hobbes tem outras coisas, outras contribuições filosóficas, etc. Só peguei esse ponto isolado para a gente construir. Então, isso é uma coisa. Agora, nesses códigos todos aí, o que a gente viu? A gente só viu esse código surgir, salvo engano, posso estar enganado? Eu vou dar um passo atrás para a gente construir melhor, tá? Existe um cara que é conhecido como o pai da antropologia, Claude Lévi-Strauss. Esse cara se preocupou em identificar o que era uma cultura natural e o que era uma cultura artificial. Uma cultura natural é aquilo que surgiria em qualquer civilização independente de interferência de externos. Uma cultura artificial é uma cultura que não surge em qualquer civilização, indiferente da cultura de externos. O que ele percebeu eticamente que era cultural? O estupro, a defesa ao estupro, era uma coisa natural. Era uma cultura natural. Ele visitou várias tribos, ele fez várias expedições e percebeu que em várias civilizações que aparentemente não tinham contatos externos, a sociedade se defendia do estupro de uma forma ou de outra. Principalmente de menores de idade. Não quer dizer que não tinham... Não pensa tudo numa sociedade perfeita, tá? Sim, mas o estupro era mal visto. Homicídio também. Incesto também. Todas essas coisas eram mal vistas naturalmente, tá? Mas a parte mais interessante para mim é que só surgiram códigos de ética formalizados em civilizações que tiveram como base um mito fundador. E esse mito fundador é teológico por excelência. Pode crer. Então ele pode ser o faraó, que é o próprio Deus, ele pode ser Horus, que nos observa, ele pode ser os deuses da Grécia, que na verdade representam os nossos sentimentos, emoções, etc e tal. Ele pode ser o paganismo romano, ele pode ser o Deus judaico, o Deus monoteísta judaico, ele pode ser Jesus Cristo, ele pode ser o último dos profetas em nome de Deus, que é Maomé. O importante é ter um ser metafísico. Mas se ele não tiver esse mito civilizacional, a sociedade não prospera. Porque isso dá cola... É por isso que uma tribo indígena... Eu não estou dizendo que os indígenas são ruins, tá? Pelo amor de Deus. Só estou dizendo do ponto de vista da nossa percepção sobre prosperidade. Não haverá prosperidade. Para pegar um filósofo que não é do time da direita, que é até um cara progressista, ateu, vamos pegar o Yuval Harari, que ficou na moda por causa do Sapiens, Homo Deus, aquela coisa toda. O que ele coloca lá? Que nenhum estudo que a gente tem disponível na história humana mostra que uma sociedade de mais de 150 indivíduos se torna coesa sem uma crença em comum. Inclusive, macacos, se tu juntar, se mata. Se tu aglomerar muitos macacos, eles se matam. Se tu aglomerar muitos ratos, tem um experimento chamado Utopia dos Ratos, eles se matam. Tipo, todos se matam até sobrar alguns. Cara, não, genocídio de lacerante, tá? Comportamento violento, voluntário. Eles não disputam recurso, é diferente. Não é que tem um pedaço de comida e eles vão disputar.
Se tu der comida à vontade para todos, mesmo assim eles vão se matar. É mesmo? Interessante. Sim, muito interessante. E o que tira isso de cena é uma cultura. E é por isso que grande empresário fala em cultura na empresa. Porque a empresa começa a ficar grande, então tem que ter cultura. E a cultura, ela é uma história compartilhada e sentida por todos aqueles que querem viver. Uma retaguarda de valores, sentimentos, emoções, etc. Ele precisa disso para ter coesão, para olhar para o cara do lado dele e dizer, cara, ela não vai me matar, eu não vou matar ela porque a gente participa da mesma história e a gente tem a mesma cultura. Agora, se eu abrir mão disso, eu não consigo crescer a minha sociedade para uma sociedade grande. Então, por isso que sociedades que tiveram um mito civilizacional, no sentido de uma explicação teogônica, não só teológica, mas uma cosmogonia, a melhor palavra é essa, uma cosmogonia para dizer qual é a origem da vida, a origem do universo, e elas partiram para acreditar naquilo ali, elas conseguiram crescer. Porque eram muitas pessoas e todas elas tinham, em maior ou menor grau, uma crença em comum. Quando é que essas sociedades colapsam? Quando a crença fale. Então, se o faraó não é mais o Deus encarnado, talvez a gente pode matar o faraó e migrar. Uhum. Se o faraó não é mais o Deus encarnado, e esse tal de Moisés veio aqui com essa tábua dos 10 mandamentos... Coitado, eu estou fazendo uma burrice imensa porque Moisés mostrou a tábua depois. Mas esse tal de Moisés chegou aqui resolvendo o negócio e tal, e ele parece com uma proposta mais factível, mais verossímil para mim. Vamos deixar o faraó, vamos deixar o Ramsés e vamos se mandar daqui. Mas não foi isso que aconteceu com os ingleses na época que eles estavam tentando tirar os poderes dos monarcas lá? Sim, a Inglaterra passou por isso numa reforma anglicana. Na verdade, 2 vezes, né? Primeiro passou numa reforma anglicana, onde eles expulsaram os católicos. Claro, a brincadeira, o meme é que o cara queria casar de novo e por isso ele teve que brigar com a igreja. É uma boa parte da verdade, mas obviamente tinha uma relação mais complexa, uma aristocracia corrompida, etc. Muitos desses católicos foram parar nos Estados Unidos, blá, blá, blá. E era um momento de várias erupções, Martinho Lutero, etc. E tal, rompimento com a igreja como instituição única, né? Mas o que a gente tem, e o que é importante aqui, é que esse mito civilizacional dá cola. Quando a gente não tem esse mito civilizacional, a gente não partilha a mesma cultura e as mesmas crenças. Então a gente faz parte, nós fazemos parte. Quando o conservador fala em sociedade ocidental, que é uma coisa que o conservador fala pra caralho, o Ocidente, nós estamos no Ocidente, o que ele quer dizer é, por trás de tudo, por mais que nós pensemos diferente, existe uma malha social invisível que define mais ou menos os nossos valores. É por isso que a gente chama isso de chama o Ocidente de um tripé. O que é esse tripé? É a cultura judaico-cristã, não é só cristã, é judaico também. A cultura judaico-cristã é uma herança que está introjetada em nós há tantas gerações e formatando os nossos costumes. A segunda coisa é a filosofia grega. Nós precisamos fundamentar o porquê nós fazemos as coisas. Nós precisamos teorizar, nós precisamos descobrir, nós queremos descobrir o mundo. E o direito romano. Nós queremos relações justas entre nós. Esse tripé civilizacional é a malha social invisível que a gente não enxerga mais, que os conservadores dão o nome de Ocidente. Mas não tem um pouco isso no Oriente também? Tem, mas é outro totalmente diferente. Totalmente diferente. Por exemplo, o Oriente não tem nenhuma neura com democracia. Sim. Não tem nenhuma neura com democracia. Sabe por quê? Porque no Oriente não nascem todos iguais filhos de Deus. Como que é lá? Como eles pensam Porque, lá? por exemplo, no Ocidente, tu já percebeu que a frase todos são filhos de Deus feitos à sua imagem e semelhança tem uma implicação imensa. Sim. Tem autores, inclusive, como Kolakowski, que é um estudioso do marxismo, polonês, que defende que o marxismo é filho distante da cultura judaico-cristã. Primeiro, porque Marx era judeu. Segundo, porque somos todos filhos feitos à imagem, todos iguais, filhos de Deus feitos à sua imagem e semelhança. Faz sentido. Eu não estou defendendo esse ponto de vista, só estou colocando um ponto que um autor trouxe para mostrar a complexidade da coisa. Que tudo, no fundo, tem a mesma herança cultural. Alguns interpretam de um jeito, outros de outro, uns estão com certeza mais errado que outros, e outros estão mais certo. Mas aí o jogo começa a ficar difícil, cada um... Aí a salvação da alma individual, como diz um amigo meu. Pode crer. Mas no Oriente, o que acontece? Eles não têm essa frase. Somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus e, portanto, seus filhos iguais, etc. Eles não têm essa frase. Então é plenamente natural que o imperador seja o imperador. E que se o imperador mandar eu me matar, eu me mate.
Como a gente pode ver, agora, eu adoro essa parte que eu cito uma fonte muito vagabunda para um assunto muito complexo, e a galera me critica muito. Como a gente pode ver no excelente filme do Tom Cruise, O Último Samurai. É verdade, ele se mata no final. Né? Spoilers, foi mal. Mas o que a gente pode ver, é óbvio que é uma produção romantizada, é ficcionalizada, claro. Inclusive a esquerda, que saiu pela culatra e virou de direita por causa da tradição, outra história. Mas a questão é, brincadeira à parte, ela não é uma boa fonte pra gente conversar sobre isso, obviamente, mas ela simboliza isso que eu tô falando. Porque é diferente, a hierarquia está estabelecida. Sim. É o que permite a China abrir a Constituição dizendo: a China é uma ditadura do proletariado regida por um partido único, Partido Comunista Chinês. Quem está me assistindo pode dar um Ctrl+T agora, escrever Constituição da China em português, clicar no primeiro link e ler o primeiro artigo. E, cara, isso é pensa pra gente o quanto isso é louco, entende? É louco. É só, tipo, você nasceu sendo um subjugado e você tem que aceitar Toda isso. a terra é do governo, tá escrito na Constituição da China. Tudo é do governo. Se o governo não permitir, não tem não sei o quê. E tá tudo certo. E a China até mais ou menos prospera do jeito dela, que eu sou crítico, mas prospera do jeito dela com essa conjunto de crenças, né? O Estado, ele cumpre o papel de Deus, né? Isso. Rússia. Rússia é um outro exemplo. Cara, tu falar em democracia na Rússia, sei lá, quem se importa? Nunca teve. Nunca teve. Sempre foram os czares, os caralho. Sempre foram os czares, depois os czares foram os líderes comunistas, depois os líderes comunistas foram os presidentes, ficaram 25 anos no poder, que nem o Putin. Então, cara, muda o que essa porra dessa democracia aí? Ah, vocês vão poder votar. Ah, massa. Você já parou pra pensar que, pô, se no futuro os países do Oriente dominarem o mundo, que tem... já parei pra pensar, essa é a tese. Mas talvez eles... Porque, tipo, se Deus realmente existe, então aqueles que seguem suas vidas perante essa lógica teriam que ser mais eficientes na hora da evolução. Tipo, eles evoluiriam de um jeito melhor. E se no fim da humanidade a outra lógica se provar mais eficiente, que Deus não existe e quem é o soberano é o Estado, e eles ganharem, será que eles meio que refutam um pouco da ideia do Ocidente nesse sentido? Antes de começar a conversa do Ocidente e Oriente, que eu acho ótimo, eu vou fazer 2 provocações aqui, das quais não sou especialista, mas acho que já nos ajuda a ver a complexidade. A primeira provocação é: eu acho que a gente pode discutir a ideia de religião, mas eu não acho possível mais discutir a ideia de existência de Deus. Na minha opinião, a existência de Deus é algo bem comprovado. E não porque eu tive uma experiência, Deus falou comigo, não sei o quê, porque olha só, aqui a Bíblia... Não estou falando por esse ponto, tá? É por uma série de argumentos. Eu recomendo, para quem tiver... Acho que entrar nisso aqui é uma paulada muito louca, então eu vou só deixar como achar, que eu recomendo as provas, as 5 demonstrações de Deus de São Tomás de Aquino, as provas ontológicas e cosmológicas, e quando tu olha tudo aquilo ali, tu meio que pensa assim, cara... É bem menos salto de fé acreditar num criador do que não acreditar. Passam por coisas tipo, tudo tem causa, então o mundo tem causa, tudo não sei quem, então papapá. O infinito não poderia ser infinito se não tivesse dentro de um... Passa por uma série de raciocínios que dentro dos limites da nossa razão são compatíveis. Então hoje, no atual estado de conhecimento da humanidade, não aceitar a ideia de Deus para mim é uma coisa irracional. Tá? É uma opinião, obviamente, pessoal, né? Não claro. Vai ser... Mas não, bom, eu acredito em Deus, mas não sei se eu concordo necessariamente com isso. Sim. Eu acho irracional não aceitar a existência de Deus desse ponto de vista. Você pode me dizer o seguinte: não concordo com esse Deus cristão, não concordo com esse Deus católico, não concordo com esse Deus islâmico. Sim. Aí, cara, a discussão vai pesar mais, vai ser mais embaixo, vai ser outro rolo. Mas nesse ponto eu acho que é falta de filosofia qualificada não chegar na teologia, tá? Pode crer. É uma opinião pessoal. Segundo ponto, para provocar, é sobre a questão de evoluir. Se Deus realmente existe, a gente vai evoluindo, etc e tal. Bom, o cristianismo, nunca podemos esquecer que na curadoria da igreja feita dos livros sagrados termina em Apocalipse. Não, é verdade. É verdade. É, o último livro é o livro do Apocalipse. Tem muita gente aí que tá esperando isso, inclusive. Aí vem até os caras gritando Apocalipse nas esquinas e tal, né, etc e tal. Então, eu não sou evangélico aqui para ficar citando Bíblia, etc e tal, mas o ponto é, termina em Apocalipse. Então não sei se dá para ir tão confiante na ideia de que, não, pô, se Deus existe, vai tudo evoluir e dar certo, porra. Acho que tem que partir do pressuposto que é possível que não seja esse o plano. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.